Finalidade da catequese. No centro de cada processo de catequese está o encontro vivo com Cristo. A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se ponha não apenas em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo. Somente Ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. A comunhão com Cristo é o centro da vida cristã e, consequentemente, o centro da ação catequética. A catequese está orientada a formar pessoas que conhecem cada vez mais Jesus Cristo e seu Evangelho de salvação libertadora. Pessoas que vivem um profundo encontro com Ele e que escolhem seu mesmo estilo de vida e sentimentos, comprometendo-se a realizar, nas situações históricas em que vivem, a missão de Cristo, que é o anúncio do reino de Deus. Parágrafo 75 do Diretório para a Catequese 2020. Olá, vamos ver hoje por que a Igreja tem o poder de perdoar pecados. Sim, a Igreja tem o poder de perdoar os pecados através dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Nós já vimos num vídeo anterior que é o bispo como sucessor dos apóstolos na sua diocese, que liga e desliga os fiéis a Deus, sempre e quando necessário. E ele passa também essa provisão de perdoar pecados para os padres, que só agem mediante essa provisão. Mas é através do bispo, nessa colegialidade dos bispos, que forma a Igreja, que os pecados são perdoados, sempre que possível, como nós vamos ver, não hoje, mas no sacramento da penitência. Hoje nós estamos começando um programa sobre a remissão dos pecados, que também faz parte da eclesiologia. Quando a gente diz, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, nós estamos ainda dentro desse assunto, porque é no Espírito Santo que a gente vai entender melhor essa autorização que o próprio Jesus Cristo nos dá para a Igreja, dá para os apóstolos e os seus sucessores. Então vamos ver o que o Catecismo nos mostra, a respeito desse artigo de fé, da nossa fé na remissão dos pecados. Mas sempre mostrando também o texto em latim, para que a gente veja na origem, como ele foi composto no símbolo niceno-constantinopolitano. Confiteor, confesso, não é apenas a confissão sacramental da penitência. Confessar a fé, ou seja, dar um testemunho daquilo que a gente acredita. Isso é confessar. Eu confesso que sou católico e pronto, eu até morro por isso, mas não renego a minha fé. Então eu confesso em um batismo, em um só batismo. É o batismo da Igreja, é o batismo instituído por Jesus Cristo. Batisma vem do grego, baptizen, significa mergulhar na água, como se estivesse morrendo para este mundo e saindo das águas para uma vida nova.
Então a gente confessa a nossa fé nesse batismo, nesse mergulho, nessa morte para o mundo e saindo como um homem novo, como um ser, né, filho adotivo de Deus. Mas nós também vamos, no sacramento do batismo, né, aumentar essas reflexões a respeito do sacramento. Hoje nós só queremos aqui mostrar, né, a nossa fé e por que nós acreditamos que a igreja pode perdoar pecados. Então está aqui, remissão dos pecados, in remissionem peccatorum, remissão, totalmente apaga todos os pecados, deleta, como a gente pode dizer hoje em dia, né? Acaba com todos os pecados o batismo. No símbolo apostólico, nós nem temos aqui a preposição in, porque já está subentendido que a gente crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Então nós já vimos, né, em vídeos anteriores a nossa fé no Espírito Santo, na Santa Igreja, por que nós podemos e somos santos, embora pecadores, mas porque somos filhos de Deus que é santo, então a gente crê na remissão dos pecados. É mais simples sempre o símbolo apostólico, mas de qualquer forma no original é assim. E a gente vai então para o primeiro parágrafo do catecismo, que é sobre a nossa fé no perdão dos pecados. É o 976. Leia comigo. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na Igreja e na comunhão dos santos. Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados. E o texto é esse aí, ó. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Antes da gente comentar, né, o que esse parágrafo aí do catecismo nos mostra, tem essa observação aqui logo em seguida, que a segunda parte do catecismo, que é sobre os sacramentos, tratará explicitamente do perdão dos pecados pelo batismo e pelo sacramento da penitência e pelos outros sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Por isso, basta aqui evocar sucintamente alguns dados básicos. Essa observação quer nos dizer que nós não vamos aprofundar aqui essa questão de como acontece o perdão dos pecados, mas apenas que acontece. O como acontece, quais as condições para os pecados serem perdoados, nós vamos ver na segunda parte do catecismo, que nós estamos quase chegando lá. Já estamos quase no final da primeira parte, que é a profissão de fé. Mas vamos ao texto. A gente viu que o símbolo dos apóstolos, que é o mais curto, o símbolo apostólico que nós mostramos, creio na remissão dos pecados, ele correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo. É como a gente disse, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Por quê? Porque Jesus, depois da ressurreição, está aqui no capítulo 20, que o catecismo nos mostra, Jesus aparece ali para os apóstolos e já lhes dá o Espírito Santo, soprando sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Jesus comunica o Espírito Santo, transmite o Espírito Santo para os apóstolos e já correlaciona o perdão dos pecados,
a autorização que ele dá taxativamente para os apóstolos. Vocês podem perdoar os pecados. Se vocês perdoarem, lá no céu também é perdoado. Se vocês não perdoarem, lá no céu também não é perdoado. Muito claro esses 2 versículos do capítulo 20 de João. Como um exemplo, talvez, que a gente pudesse usar aqui, só pedagogicamente, vamos supor que um rei ou um presidente de uma nação, ele dá um poder para o seu embaixador, que o representa numa outra nação. Você vai lá e você pode fazer isso, isso e isso. Você não pode fazer isso, isso ou aquilo. O embaixador, ele recebe essa autorização e ele pode fazer o que ele recebeu de missão. Ele tem esse poder, ele tem essa autorização. Assim acontece com os apóstolos e seus sucessores, que são os bispos. Em que condições o padre ou o bispo, o padre que tem a provisão do bispo para atender confissões, ele pode deixar de perdoar um penitente, um fiel que se apresenta? Nós vamos ver isso depois no sacramento lá da penitência, né? O importante é que a gente vê, e aí já tem o parágrafo seguinte, o 977, que o batismo já é um sacramento que perdoa todos os pecados na ocasião em que ele é ministrado. Vamos ler comigo. Um só batismo para o perdão dos pecados. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Olha só esse versículo, esses 2 que nós vamos ler agora. A ordem de Jesus. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui continua aí também, e quem não crer será condenado. Marcos 16, 15.16. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo morto por nossos pecados, ressuscitado para nossa justificação, para que, assim também, vivamos uma vida nova. Ou seja, nós precisamos crer, ter fé. É uma graça de Deus poder crer. Feliz de quem tem fé, que tem esse senso do sentido da vida e que entende que só através do batismo, que é super necessário para você ser adotado como filho. E nesse momento do batismo, está ali, vamos supor, se é uma criança, essa criança não pode professar a sua fé, mas estão ali os pais e padrinhos, normalmente é assim, que em nome da criança professam a fé. É na fé da igreja que essa criança é batizada. Totalmente livre de qualquer pecado a pessoa que é batizada. Se é um adulto que recebe o batismo, ele nem precisa confessar os pecados que já cometeu. O batismo apaga todos naquele momento, né? Então, é crer nisso, a gente confessa, nossa fé é essa, precisa-se do batismo, precisa-se da fé e do batismo. Continuando, o seguinte, parágrafo 978 diz o que nós acabamos de comentar. Leia. No momento em que fazemos nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que não nos resta absolutamente nada a apagar,
seja do pecado original, seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade, sem nenhuma pena a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência que não cessam de nos arrastarem para o mal. Ou seja, quando uma pessoa é batizada, a criança, tudo bem, apaga todos os seus pecados. Mas ela só tem o pecado original, no caso de uma criancinha. Mas os adultos, apaga todos os pecados e nem precisa sofrer penas para expiá-los. Naquele momento está totalmente purificada. O batismo tem esse poder, porque é poder de Deus dado à igreja, que batiza essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o que Jesus instituiu. A ordem de Jesus é essa, de ir pelo mundo inteiro e batizar quem quiser ser batizado. Mas não é porque o batismo perdoou os pecados que a pessoa depois não está livre para cair por suas fraquezas, pela concupiscência, que nós ainda vamos estudar, e aí então vai ser necessário o sacramento da reconciliação, chamado também da penitência. Parágrafo 981, que é esse poder que a igreja tem de perdoar pecados. A gente até poderia dizer, é só Deus que perdoa os pecados? Sim, e a igreja. A igreja, em nome de Deus, por causa desse poder das chaves, tem esse poder e é inquestionável. Mesmo que algumas pessoas coloquem dúvidas sobre isso, os adversários da igreja, pessoas de outras fés, que a gente respeita, não concorda, mas respeita, né? A nossa fé, confiteor, eu confesso, a nossa fé é essa. Leia. Depois de sua ressurreição, Cristo enviou seus apóstolos para anunciar a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações. Lucas 24, 47. Este ministério da reconciliação, outra citação aí, 2 Coríntios 5, 18. Os apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, não o exercem somente anunciando aos homens o perdão de Deus, merecido para nós por Cristo, e os chamando à conversão e à fé, mas também lhes comunicando a remissão dos pecados pelo batismo e os reconciliando com Deus e com a igreja, graças ao poder das chaves recebidos de Cristo. Então, não é a igreja, ela só anuncia que Deus perdoa os pecados. Olha, pessoal, no mundo inteiro, ouvi o que nós estamos transmitindo a vocês. Arrependam-se, convertam-se, que Deus perdoa os pecados. Sim, a igreja anuncia isso também, mas ela própria tem esse poder de perdoar os pecados. Ela já recebeu essa missão do próprio Deus, Jesus Cristo, como foi citado. Então, a igreja, ela não só anuncia aos homens todos o perdão de Deus, que já foi merecido por nós na cruz, mas também comunica a ela esse poder recebido de Cristo, no poder das chaves. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá no capítulo 16 de Mateus. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mais para frente, ali no Mateus, capítulo 18, também no versículo 18, esse poder das chaves é escrito ali de novo, né? No Mateus 18, versículo 18.
Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja recebeu esse poder e ela tem que exercê-lo. O parágrafo 982, já terminando essa questão da remissão dos pecados, que é mesmo um delete, apaga tudo. O poder que a igreja tem de exercer essa missão dada por Deus. Vamos ler. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Veja aí, a própria igreja pode perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que se afasta do pecado. São noções que nós vamos poder, quando estivermos no sacramento da reconciliação, explicitar com muito mais detalhes, até mostrando como que a gente deve confessar, como que será que a nossa absolvição, se ela vai acontecer ou não, dependendo ali do modo como a pessoa se apresenta para a confissão. Tem alguns detalhes que a gente vai ter mesmo que comentar e tentar explicar da melhor forma possível. Mas, em teoria, em hipótese, está aqui. Todo pecado pode ser perdoado, os mais horrorosos, aqueles crimes hediondos, que clamam aos céus a ira de Deus, poderíamos dizer assim. Até esses pode ser perdoado. Por isso que não cabe a ninguém julgar o outro. Jamais. Só Deus conhece o coração humano. Só Deus sabe em que condições a pessoa chegou ao seu último momento da vida. Sempre a imagem que nós temos que ter é a daquele pecador, daquele bandido crucificado ao lado de Cristo, e ali na cruz ele se arrependeu e ganhou o paraíso. Ninguém sabe como é que uma pessoa chegou no seu último momento. Nós só vamos saber disso lá no juízo final, depois. Mas, em teoria, todos os pecados, qualquer que seja ele, pode sim ser perdoado. Mas, aí vem as condições, Desde que o arrependimento seja sincero. A pessoa se arrepender do pecado que cometeu, da vida de pecado em que ela está. A pessoa precisa ter esse arrependimento. Mas se ela está arrependida e morre antes de chegar à confissão. São assuntos para a segunda parte do catecismo. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Mas a pessoa precisa, de fato, ter um sentimento profundo de ter pecado, desobedecido a Deus, cometer esses crimes, todos esses erros, numa vida aí de perversidade. Então, se a pessoa se arrepende, ela precisa, para ser perdoada, que seja um arrependimento sincero. E tem que sair do pecado.
Não adianta a pessoa estar arrependida e continuar no pecado. Então, está aqui, seja sincero. Segunda hipótese que esse parágrafo nos apresenta, a todo aquele que se afasta do pecado. Tem que sair do pecado. Tem que sair do pecado. Nós vamos dar até exemplos depois. Isso aí também já não só assunto do sacramento da reconciliação, mas também até de teologia moral, né? Mas hoje nós apenas passamos para você, né, o que o catecismo nos mostra a respeito da remissão dos pecados. Que eles podem ser perdoados, sim. Tem um pecado que não pode ser perdoado, nós até já citamos aqui em encontro anterior, que é o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? É aquela pessoa que não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber, não acredita em nada disso. A pessoa que é resistente, é teimosa, do tipo que, não, o que importa é a minha vida, é o que eu sei, e isso é o que eu dirijo a minha vida, a minha própria vida. Então esse pecado é a pessoa que se põe como... Pode até dizer que acredita em Deus. Deus me entende, Deus sabe, Deus me conhece. Calma lá. Né? Não põe Deus ao seu serviço para Ele compactuar com os seus erros. Né? Isso é um pecado contra o Espírito Santo. É tentar a Deus, que também está nos mandamentos. Né? Então, vamos hoje ficar por aqui, mas deixando esse esclarecimento sobre a fé que nós temos de que a Igreja tem todo o poder de perdoar os pecados ou não. Continue conosco e assim a gente vai aprofundando a nossa fé, aumentando, que é isso que nós queremos sempre, nesse crescimento espiritual para chegarmos até a mansão de Deus, de delícias eternas. Fique com Deus, Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.